Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 3. Eu quero ler com você o versículo 23 e o versículo 24. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Aí mesmo, no seu lugar, feche os seus olhos. Deus, nós já tivemos aqui a sua presença tão maravilhosa através do louvor. Nós declaramos aqui maravilhosa graça, a graça que nos libertou, a graça que nos salvou. E nessa manhã nós queremos continuar falando dessas coisas, Deus. E eu peço ao Senhor, tenha liberdade, fala ao nosso coração, ministra em nós a sua vontade. E pedimos ao Senhor, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, antes de nós passarmos para a palavra de Deus, vai dar tempo, eu creio. Eu quero fazer algo que tem muito tempo que eu não faço. É pedir a ajuda de vocês para ministrar. Né? Nós vamos ministrar juntos. Vocês querem participar? Amém? Então, tá bom. Então, para a gente começar, eu quero já falar que é uma brincadeira, tá? Não leve a sério, não leve para o pessoal. Mas nós, como a igreja já está, né, separada em 2 grupos, né, vocês vão permanecer assim, não pode mudar de lado, tá bom? Então, eu entendo que o Isaías está de um lado e o Dick está do outro, tá bom? Não pode mudar de lado, ok? Ok, então, nós temos 2 lados da igreja hoje. Um lado são os salvos e o outro lado é os condenados. É uma brincadeira, tá? Então, esse lado vai ser os salvos. Não pode mudar de lugar, André. Não pode. Então, nós temos os salvos. Glória a Deus. E nós temos os condenados. Olha lá, ó, a irmã diz que poucos herdarão o reino dos céus. Então, você já sabe de que grupo você faz parte, por enquanto, viu, irmãos? Fica firme na fé aí, não desvia não, tá? Mas eu vou precisar, então, desses 2 grupos, eu preciso de 3 voluntários em cada grupo. Você não precisa vir aqui na frente, pode ficar no seu lugar, você pode só levantar a mão para mim se você quiser participar. 3 voluntários em cada grupo. Nós temos aqui a Dil, já é uma voluntária. A Rose, mais um voluntário nesse grupo, a Marilac. Dos condenados, quem quer ser voluntário? Gente, me ajuda. A história de vocês vai mudar. Quem quer ser voluntário? O Valmir, quem mais? A Nath e o André. São os voluntários, amém? Então, para os condenados, vocês que são voluntários, eu vou fazer 3 perguntas. 1 para cada voluntário, tá bom? Beleza? Então, o primeiro voluntário vai ser o Valmir. Vou te fazer, o Valmir, uma pergunta. O que significa graça? Favor imerecido. Parabéns, pode mudar para o lado dos salvos. A segunda pergunta vai ser para a Natiele. Nath, quantas vezes na Bíblia, em média, aparece a palavra graça? Pode chutar, Nath. Pode chutar aí, dá um chute daquele certeiro. Uma 100? Nath, parabéns, você errou. Pode ir lá para o lado dos salvos. Essa ficou feliz, né? Terceira pergunta para o André. A resposta são quase 200 vezes. Tá?
tá? Que a palavra graça é falada na Bíblia dentro do contexto, do significado que nós vamos falar nessa manhã. Mas ela é citada mais de 300 vezes em toda a palavra de Deus. Terceira pergunta: qual a maior manifestação da graça ao homem, André? A salvação em Cristo. Parabéns, André, você acertou, pode ir para o lado dos salvos. Agora, os voluntários dos salvos, é só uma pergunta. É a mesma pergunta para todos os três. E a resposta é sim ou não. E você é livre para dizer sim ou não, ok? Então, Dil, você quer trocar de lugar com alguém dos condenados? Não? Não, tudo bem. Então, você, Dil, você quer trocar? Quer trocar? Ir lá para o lado dos condenados? Você vai trocar com a Michele? Então, Michele, vem para os salvos. Ô, Dil, vai ser condenada, minha filha. Rose, você quer trocar com alguém dos condenados? Você vai trocar com a Cleide? Salva a Cleide, então. É de Deus para mim. Marilac, você quer trocar com alguém dos condenados? Ou você quer continuar salva? Você vai trocar com a Ione? Então pode trocar. Vocês estão bonzinhos, trocando assim a salvação com tanta, né, facilidade. Você está esperando a misericórdia, irmã? Não, a cara dos salvos está bem feliz, né? A cara dos condenados está triste. A Raíssa mesmo, tadinha, olha lá o rostinho dela, olha. Está desanimada, né? Mas o que eu quero com isso, irmãos, chamar sua atenção nessa manhã, é só mesmo para a gente descontrair, né? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são salvos. Amém? Glória a Deus, podem se alegrar. Se você quiser trocar de lugar, pode trocar. Todos somos salvos pela graça de Deus. Amém? Então, quero dizer que você recebe a graça de Deus, não é porque você é bom, porque você é bonito, porque você faz tudo certo. Não é por nada disso. A graça nós recebemos porque Deus nos amou primeiro. Você não merece. É por isso que a Nath, mesmo tendo errado a pergunta, ela foi para o lado dos salvos. Não é pelo que você faz. Não é pelo que nós fazemos, que nós merecemos, mas é pelo poder de Deus. Lá em Efésios 2, no versículo 8 e no versículo 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela não vem daquilo que você faz, do seu ministério, das suas obras, não vem de nada disso. A salvação, ela vem por meio da fé, vem pelo Senhor. Romanos 11:6 confirma isso. Ela fala assim, olha, quanto se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse a graça, deixaria de ser graça. Não é por obras, mas é pelo poder de Deus, é pela graça, pelo amor do Senhor. E a respeito de você que trocou o seu lugar, né, com os condenados, só há um verdadeiramente voluntário que por amor se entregou para salvar os perdidos, que é Jesus Cristo. Romanos 6:23 fala assim que o salário do pecado é a morte. E por causa do pecado estamos condenados. Mas tem aquele que voluntariamente se entregou por mim e por você. Se entregou no nosso lugar. Romanos 3:24 fala assim, olha, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há
em Cristo Jesus. Uma vez éramos condenados, mas houve aquele que trocou de lugar conosco. Trocou de lugar comigo e por você. Romanos 6,14 fala assim, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre eu e você, porque não estamos mais na lei, mas nós estamos na graça. A graça, irmãos, é a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. A graça é o amor de Deus manifesto, é repleta de misericórdia, porque ai de mim, de você, se não fosse a misericórdia de Deus, não é? Ai de nós, se não fosse a misericórdia. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, fala assim, olha, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ou seja, a graça é para todos. Por mais miserável que seja, por mais pecador que seja, a graça está disponível. E aí eu te pergunto, o que eu e você tínhamos para oferecer para Deus, para Ele querer trocar de lugar conosco? O que eu e você tinha? Não tinha nada que nós pudéssemos fazer, porque foi o amor dele. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes mesmo de eu e você conhecê-lo. O amor dele já estava presente. Nós não merecíamos, mas ele nos amou mesmo assim. E é isso que você precisa sair nessa manhã. Falar sobre graça talvez é um assunto que você pode pensar, eu já sei, eu já ouvi sobre isso, né? Normalmente ensinamos graça lá para o novo convertido, mas é sempre bom relembrar, irmãos, todos os dias, porque se não fosse a graça de Deus, eu e você seríamos consumidos. Precisamos lembrar que Ele nos amou primeiro. E entender a graça de Deus é entender a mensagem da palavra, a mensagem da Bíblia. A mensagem central da sua Bíblia é a graça e o amor de Deus. Falar sobre graça, você precisa então voltar e relembrar que Deus, por amor, criou um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, um lugar, um jardim, ele colocou o homem para cuidar desse jardim. Daí nós já vemos traços do amor de Deus, da graça de Deus pelo homem. Ele cria tudo perfeito. Tá voltando aqui, ô Jorge. A palavra tá voltando aqui, ó. E aí, ele cria um lugar maravilhoso para o homem. Um jardim perfeito, o homem não fez nada para merecer, mas Deus criou e colocou o homem naquele lugar. Mas por causa da desobediência e consequentemente a queda do homem, o homem foi separado de Deus. E por causa dessa separação, nós já vimos então o poder de Deus, a graça de Deus, o desejo de Deus está próximo do homem, que onde Deus, mesmo vendo que o homem pecou, o homem errou, ele faz uma estratégia. Ele cria um plano que nós chamamos o plano da salvação. Não é assim? Ele cria todo um plano, um projeto, porque Deus quer sim se relacionar com o homem. Ele não quer que o homem permaneça na condição de condenado. E por causa de Adão, eu e você já nascemos com a marca da condenação. Já nascemos com a marca do pecado. Mas mesmo Deus, vendo que somos pecadores, escravos do pecado, Ele não deseja que o homem continue assim. Ele quer trazer o homem de volta, estabelecer o relacionamento entre homem e Deus. E Deus começa a trabalhar todo o Velho Testamento para que essa graça se manifestasse.
Deus começa a cuidar, a separar um povo. Tanto que quando você lê sua Bíblia, você vai encontrar lá em Gênesis trechos que dizem assim, olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você lê isso, é para você entender que Deus está separando um povo. Deus escolheu um povo, Ele está criando uma nova nação. Deus, entre todo o povo da terra, Ele resolve estrategicamente, porque Deus é estrategista, Ele começa a separar um povo. Ele vai lá em Abraão, e depois vai na sua próxima descendência, e na sua próxima descendência, e assim Ele foi cuidando desse povo, separando esse povo, para que esse povo não se misturasse. Ele queria um povo separado. A mensagem central do Velho Testamento é isso, é Deus separando uma nação, preparando um povo para um propósito. Então, quando você pega a sua Bíblia e começa a ler, você vê todas aquelas histórias de Deus, capacitando o povo, colocando líderes, para estar à frente, julgando o povo. Ele guarda, Ele liberta, Ele protege, Ele também corrige. Todo o Velho Testamento você vai ver um Deus cuidando do povo, direcionando, exercendo juízo muitas vezes sobre o povo, porque o desejo de Deus é que esse povo não se misturasse, porque há um propósito para esse povo. Deus tem um propósito. Você já parou para pensar que quando você lê, Deus está ali guiando Israel. Ele liberta Israel, leva Israel para o Egito, para o deserto. E ali Ele cuida de Israel. Ele espera passar um tempo, purifica o povo, tira a mistura. E ainda assim, esse povo escolhido adora outros deuses. Um povo de dura serviço. Um povo difícil de cuidar, um povo que trai o Senhor, abandona o Senhor, adora outros deuses. Mas você quer ver graça no Velho Testamento? É Deus ainda assim acreditar nesse povo. Diante de tudo isso, Deus continua acreditando nessa nação, no povo de Israel, mesmo o povo fazendo tudo isso. Porque Deus é fiel. Deus é sempre fiel, ainda que eu e você sejamos infiéis. Porque Ele não muda. Ele é imutável. Deus permanece fiel aos seus planos de reconciliação com o homem, com as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus cuida desse povo, educa esse povo, para que o seu filho Jesus pudesse vir cumprir a lei que esse povo vive debaixo dela. Tanto que o próprio Jesus, lá em Mateus, fala assim, olha, Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vi abolir, mas cumprir a lei. Jesus não veio pegar a lei e dispensar a lei, Ele veio cumprir a lei do Velho Testamento. Foi para isso que Ele veio. Ele veio para tomar o lugar do pecador, porque a lei dizia, se está devendo, tem que pagar. Tem dívida? Tem que pagar. Por causa de Adão, eu e você já nascemos com uma conta pendurada para pagar. Sabia? Que por causa do Adão, você já nasceu com um boleto enorme de dívida. E essa dívida só tem um valor que pode pagar. Só tem um preço que pode pagar, e é preço de sangue. É vida. Você precisa morrer para pagar a dívida. E esse povo vivia debaixo dessa lei. A lei da morte, tinha que morrer para pagar. O salário, então, o pagamento do pecado é morte. Você trabalha um mês inteiro para receber o seu salário, não trabalha? Você pega seu dinheiro, paga suas contas. Mas aqui é diferente. O pagamento do pecado é a própria vida. Você entrega a sua vida para pagar aquela conta. Só que lá em João capítulo 3, no versículo 16, Deus manifesta o seu amor pelo homem. Ele manifesta o seu amor
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele deu por amor, voluntariamente. Voluntariamente Ele trocou de lugar com os condenados. Foi por amor. Ele se entregou àquele que só poderia pagar a dívida com a própria vida. O inocente precisava morrer. E é por isso que Ele troca de lugar comigo e com você. Ele levou sobre si aquilo que era contra nós. E graça é isso. Eu e você não merecemos. Não merecemos. Mas ainda assim o amor dele nos alcançou. O amor dele veio sobre a nossa vida. O Velho Testamento nada mais é do que Deus preparando um povo, separando, para que esse povo não se misturasse, se mantesse puro, para que desse povo nascesse o Messias. Essa é a história do Velho Testamento. Esse é o objetivo. É Deus cuidando de uma nação que Ele mesmo escolheu, que Ele mesmo separou, para que desse povo, o Filho dele, a graça manifesta de Deus na terra viesse. Cristo Jesus. Cristo veio desse povo, dessa nação, que lá no princípio Deus separou. Esse é o objetivo do Velho Testamento. E o Novo Testamento nada mais é que a manifestação da graça de Deus, através de Cristo. O Velho está preparando o tempo para que no Novo Testamento Jesus se manifestasse. O Filho de Deus viesse à terra para morrer no lugar do pecador. Quando você pega toda a sua Bíblia, 66 livros, ele tem uma mensagem central, somente uma: o amor de Deus pela humanidade. O amor de Deus por você e pela minha vida. A mensagem central da palavra é essa: Deus nos amou a tal ponto que mesmo não merecendo, mesmo eu e você sendo maus, Ele ainda assim morreu no nosso lugar. Ele morreu por nós. Isso é graça. E precisamos lembrar dela todos os dias. Porque a razão de não sermos consumidos é o amor do Senhor pela nossa vida. Pela sua graça, o Pai nos enviou Jesus. E por intermédio dele, nós somos salvos. Então hoje não há separação de salvos e condenados. Aquele que crê em Jesus, entrega a sua vida para Ele, está salvo. É graça. Não merecemos, mas ainda assim a graça nos alcançou. É poder de Deus. E uma coisa maravilhosa que a graça é para todos, sem exceção. Todos. Romanos 5, versículo 20 fala assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E é através dessa graça que nós alcançamos salvação e misericórdia. Por causa dessa graça. A graça, irmãos, ela até muda a nossa filiação. Quer ver um exemplo? Vera, qual é o nome do seu pai? Luiz? A Vera, ela é filha do Luiz. Mas a Vera também é filha de Deus. Você tem um pai físico, tem uma mãe física, mas a graça te deu um novo pai. Você é filho e herdeiro de Deus. Herdeiro das promessas do Senhor. Você é filho de Deus. Você não é mais qualquer um. Não é uma criatura andando por essa terra. Mas pelo contrário, você é filho
de Deus. Você não é mais somente filha do Luiz, mas é filha de Deus. Somos herdeiros do Senhor. Mas uma coisa que não podemos esquecer: não confunda graça com algo sem valor. Porque é de graça, então não tem valor. Tem sim, um valor muito precioso. É graça, mas não foi de graça. Não foi. E muita gente vive como se não tivesse valor algum. Vive como se não tivesse um preço que foi pago. Porque afinal você não precisou morrer. Alguém morreu no seu lugar. E esse preço ele é altíssimo. Ele custou a vida do Filho de Deus. Então não é sem valor. E quando você vive de qualquer maneira, desprezando isso que Deus colocou sobre a sua vida, através do amor dele, você está desprezando a graça. Você está desprezando aquilo que Deus fez por você. Porque Deus te amou. Talvez nessa semana, nesse dia, ninguém diz que ama você. Mas eu quero dizer que há um Deus que ama você profundamente. E é Ele que se entregou por você. E quando nós vivemos de qualquer maneira, sem entender isso, ou sem viver uma vida conforme isso, nós estamos desprezando. É como se a graça não tivesse então valor. Mas ela tem um valor enorme. Talvez você que é pai, você que é mãe, vai entender melhor o contexto do que um filho. Quer dar seu filho para morrer por alguém? Quer entregar o seu filho por alguém? Claro que nós não queremos. Mas Deus fez isso. Ele entregou. Então eu preciso viver uma vida dando valor a esse sacrifício. Porque quando eu coloco todas as outras coisas na frente do Senhor, vivo uma vida de qualquer maneira, sem reverenciar a esse Deus que se entregou por mim, eu estou vivendo uma graça sem valor. Vivendo de qualquer maneira. Mas não é para isso que Deus te chamou. Quando Deus cria o plano da salvação, Ele tem um desejo: se reconciliar com o homem. Porque o homem pecou, o homem errou e o homem caiu. Se distanciou de Deus. Mas esse não é o desejo do Senhor. O desejo dele é andar perto, é andar junto. É todos os dias, é você na sua casa, no seu trabalho. Está ali, ó, lado a lado, conversando com o Senhor. Ele está lá no seu trabalho, sentado do seu lado, em pé com você. Ele está na rua, ele está no seu carro, ele está na sua moto. Não importa aonde você estiver, o Senhor está ali com você. Ele morreu para que esse relacionamento fosse, aproximado novamente. E quando Cristo morre na cruz, o que te separava não separa mais. O véu se rasgou, você pode entrar na presença do Senhor. Então não viva a sua vida sem reverência a isso. Não viva a sua vida somente preocupado com o seu trabalho, com as suas coisas, mas viva a sua vida entendendo que em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. E o restante nós vamos vivendo e vamos vencendo o mal de cada dia, a luta de cada dia nós vamos vencendo. Mas precisamos entender que foi graça, mas não foi de graça. Teve um preço, e preço alto, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Esse foi o preço. O desejo de Deus é estar próximo de mim e de você. E a terceira coisa, a graça proporcionou à igreja a viver em ousadia.
viver avançando por causa da graça. Lá em João capítulo 14, no versículo 16 e no versículo 17, a palavra diz assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus, Ele foi preparar lugar, mas Ele não deixou nem eu nem você sozinhos. Ele enviou outro Consolador, alguém que anda junto, que anda perto e que estaria em nós. Ele foi preparar um lugar, mas Ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o resultado da graça de Deus, do amor de Deus pela humanidade. O Espírito Santo é alguém que o amor de Deus enviou, uma pessoa, para que você não estivesse sozinho, você não fosse órfão. O Espírito Santo é alguém que o próprio Cristo anunciou, eu vou, mas vai vir outro, parecido comigo, tem poder, é uma pessoa, é Deus, e estará convosco, mas também estará em vós. Não estamos mais sozinhos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja irresistível. Vai num culto, participa de um culto onde o Espírito Santo tem total liberdade. É maravilhoso. É irresistível a presença de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não teme ninguém. Ela não foge de nada. Somente do pecado. Do pecado ela foge. Mas ela não teme mal algum. E hoje nós temos o Espírito Santo por causa da graça salvadora do Senhor. Por causa do amor. Ele nos deu de presente. A graça é um presente de Deus para nós. Quando você ganha um presente, não é porque você merece. É porque aquela pessoa te ama. Ela gosta de você. E ela te presenteia. A graça é um presente de Deus para o seu povo. E a graça até parece que é um assunto que eu já sei, já ouvi sobre graça, eu canto sobre graça, mas precisamos lembrar todos os dias o porquê a graça nos alcançou. Por quê? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele, através do seu Filho, se entregou por esse povo. Você está aqui hoje porque Deus amou você. Você passa problema, passa dificuldade, passa luta. Mas quando você fecha os seus olhos, você chama por Ele e Ele vem. Você não precisa mais que ninguém entre no tabernáculo para falar com Deus por você. Hoje, aonde você está, você fecha os seus olhos e chama por Ele. E Ele vem. Porque a porta está aberta. E é a graça que te proporcionou isso. Eu termino nessa manhã com um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 12. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A graça nos aperfeiçoa. O poder de Deus nos aperfeiçoa, porque a graça de Deus nos basta. Está passando luta, passando prova, a graça de Deus te basta. Se alegre, porque a graça de Deus te basta. Por causa da graça,
eu e você podemos retornar ao lugar de onde viemos, porque nós viemos dele e para ele retornaremos. É por causa da graça que nós podemos voltar para casa. É por causa da graça que Cristo foi preparar um lugar para mim e para você. Eu quero terminar nessa manhã com um louvor que foi cantado aqui, né? Se você puder ficar de pé, eu quero chamar os meninos do louvor. Porque a graça de Deus é um motivo da gente se alegrar. É um motivo de alegria. É um motivo de estarmos felizes e alegres. Porque não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo foi salvo pela graça. E por causa dessa salvação, você hoje é livre. Você é livre. Então não permita que Satanás escravize você. Não permita que o diabo coloque algemas, correntes sobre a sua vida, porque Cristo lá na cruz já te trouxe liberdade. Amém? Então nós vamos encerrar louvando ao Senhor, adorando a Ele. Como foi cantado aqui, né, no início do momento de louvor. E talvez se a gente fosse colocar um título sobre essa mensagem, seria esse: maravilhosa graça. Maravilhosa graça que nos alcançou. E eu quero te convidar a adorar o Senhor com alegria, com felicidade no seu coração, porque o amor dele alcançou a nossa vida. Amém? Nós somos um povo livre. Obrigada, Jesus. Porque hoje livres somos. Porque o seu amor, ele nos alcançou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Declara com toda convicção: ele tomou a nossa cruz. Sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você pode se alegrar, porque hoje nós somos livres em Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. O meu lugar, perdoa a minha cruz. Sangue me salvou, a dívida pagou. Você é livre. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós somos livres. Livres para adorar o Senhor, para bendizer o nome dEle. Não há nada mais que nos prende. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo e fortaleza. O Rei da Glória, o poderoso Deus.
sou. Nós adoramos porque nós somos livres. Nós adoramos porque a graça do Senhor nos libertou. Nós adoramos porque Deus nos encontrou um dia condenados ao inferno, perdidos, sujos por causa do pecado, mas mesmo assim o seu amor nos alcançou. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, e hoje, com alegria no nosso coração, nós podemos declarar que somos livres no Senhor, irmãos. E é por isso que nós declaramos: maravilhosa graça de Deus, maravilhosa graça do Senhor sobre nós. E é por isso que nós somos gratos. Então aí, feche os seus olhos. Talvez durante esse dia, na sua manhã, ou até na sua semana, você não teve um momento de agradecer a Deus, porque o amor dele te alcançou, porque o amor dele está sobre a sua vida, o amor dele está sobre a sua casa. A salvação chegou na sua casa por causa do amor do Senhor. A salvação nos alcançou por causa do amor do Senhor. Deus, nós somos gratos. Muito obrigada. Obrigada, Pai amado. Muito obrigada porque o Senhor nos ama. Pai amado, mesmo sendo falhos, pecadores, Pai amado, o seu amor nos alcançou. E ainda quando nós pensamos que não conseguimos, pensamos que somos falhos, que somos fracos, a sua palavra vem e nos diz que a sua graça nos basta. A sua graça basta sobre a nossa vida, Pai. E nós somos gratos, Senhor. Ah, Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. E se há um povo livre nessa manhã, levante as suas mãos aos céus e aplauda ao Senhor em gratidão no seu coração. Porque nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Não há mais condenação sobre mim, sobre você. Somos livres. Nós somos livres. Há alguém livre do seu lado. Há alguém livre aí do seu lado. Se nós olharmos para a igreja hoje, há um lado dos salvos e um lado também dos salvos. Há um povo salvo neste lugar. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Não se esqueça. É graça, mas foi um alto preço. O preço foi alto, mas foi por amor. Amor pela nossa vida. Amém? Vamos agradecer a Deus porque Ele cuida de nós. Ele fala conosco. Ele cuida do seu povo e da sua igreja. Amém? Deus, muito obrigada nessa manhã. Obrigada pelo louvor. Obrigada pelas músicas, Pai amado, aqui que juntos adoramos a Ti. Obrigada por cada levita. Obrigada, Deus amado, por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Pai amado, que permitiu que o Espírito Santo ministrasse aos corações. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama a tal ponto que o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige. Pai amado, o Senhor cuida da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. E nós somos gratos por isso. Mas mais ainda somos gratos porque estamos aqui por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor se entregou na cruz no meu lugar. Hoje eu posso declarar que livre sou, porque o Senhor morreu no meu lugar. Nós somos gratos, Pai amado, muito obrigada. Oh, Pai amado, e que isso não saia da nossa mente, que isso não se apague da nossa memória, nem do nosso coração. Que haja gratidão todos os dias em nós, Pai amado, porque nós somos livres. Somos um povo que o Senhor vem separando há muito tempo, um povo escolhido, Pai. E eu peço ao Senhor nessa manhã que o Senhor permaneça do lado de cada irmão aqui presente. Que o Teu Espírito continue falando com eles. Continue ministrando, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe. Nos dê um fim de domingo, né? Abençoe
abençoado, uma semana cheia da sua presença, em nome de Jesus. E que a graça bendita de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas eternamente. Vá em paz. Deus te abençoe. E não se esqueça, você é livre, porque o amor de Deus te alcançou. Amém? Glória a Deus.